noite, pessoal. Marco Valentim mais uma vez. Vamos estar iniciando o nosso sexto vídeo, terceiro vídeo de hoje. Hoje a gente teve coisa para fazer e vamos estar vendo como que ficou as nossas operações, as nossas tomadas de decisões durante o dia, se foi a decisão certa, se não foi. Só pelo fato de ter protegido o nosso capital, eu já posso dizer que, independente do que aconteceu, a decisão tomada foi a decisão correta, tá certo? Vamos estar verificando também as outras possibilidades, ver se tem alguma possibilidade hoje para a gente estar posicionando ordens, certo? Então, como de praxe, iniciando novamente, aqui para mim já não tem possibilidade nenhuma. Mas o estocástico está na zona de exaustão e ele continua subindo. Ok. Só que o nosso gatilho era aqui embaixo. Então, assim, o nosso gatilho era em alguma dessas regiões aqui, principalmente essa aqui. Então, a gente deveria ter pego pelo menos esse movimento todo aqui. 3.000 pontos, mais de 3.000 pontos. Fora isso, já perdemos. O bonde já passou e a gente não subiu. Agora é paciência, é esperar ele retornar novamente para entrar de novo. Não. O SDCHF. O SDCHF foi até interessante. Ele voltou bastante e caiu. Eu não lembro nem se a gente chegou a posicionar ontem, mas agora aqui para mim também já não deu nada. O SDJPY desceu dia de hoje, subiu. Se eu tivesse mantido a ordem, não chegaria a pegar o meu stop loss, mas estaria muito no negativo. O nosso stop loss estava posicionado aqui, ele pegou o stop loss e ainda subiu bastante, certo? Então, ao meu ver aqui, decisão tomada de maneira correta, sem arrependimento. Mesmo que ele tivesse pego o stop e descido novamente, não teria arrependimento em relação a isso, porque eu tomei a melhor decisão possível no momento, com as informações que eu tinha para proteger o meu capital. Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, uma coisa que a gente tem que ter simplesmente, que primeiro a gente opera para proteger o nosso capital, depois a gente vai pensar em lucro, correto? Peraí. Não. 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 Olha o que eu falei. Essa aqui, que ele estava no estocástico dando condições, média móvel dando condições, mas ele deixou uma sombra muito grande na parte de baixo. Fez de novo. Então, assim, mesmo ele estando tudo dando condições, esse suporte aqui, essa linha de suporte aqui, está sendo uma briga muito feia para ele romper. Então eu não vou encarar, não vou entrar nessa briga, tá? Deixa eles se cansarem, depois eu decido o que eu faço. Sem pressa, galera, sem pressa. Esse aqui também, a mesma situação. O GBPCAD, a mesma situação do Euro NZD. Vamos ver se a gente consegue aproveitar alguma coisa aqui. Aqui fica ruim porque ele já está 900, já estaria próximo
ponto de entrada. Ó, muito perto, tá? Deixou uma sombra muito grande para baixo, respeitando essa região. Olha que já está aqui, ó, vários dias anteriores aqui com muita sombra para baixo. Não tá muito confiável entrar não. Ah, acorda amanhã, daqui eu acordo, ele já tá aqui. Paciência, paciência. Eu tô protegendo o meu capital. Esse aqui já tá até melhor, mas ainda tá numa região de range muito complicada. GBP/CHF tá bem complicado. Não. NZD também não. NZD/USD não chegou a ativar. Subiu um pouquinho, desceu, tá com uma sombra, não tá interessante não. Não. Já tá apontando ali uma possível retração, um possível pullback, também não tá interessante. Euroalt, ele tá na briga feia também nessa região aqui também. Eu poderia reposicionar a minha entrada, não, mas o último candle aqui já deixou uma sombra quase maior do que o corpo apontando para cima. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Apontando para cima aqui, apesar do estocástico ainda ter condições de descer, aqui apenas ele fez realmente uma retração. Aqui pode ter atrasado um pouco o movimento. Eu posicionei ordem isso aqui ontem. Deixa eu ver. Ele teria ativado só no finalzinho aqui. 22 foi isso mesmo, 21. Então ele ficou nessa situação aqui no finalzinho do dia. Ele subiu, teria ativado a ordem no finalzinho do dia e agora estaria aí com uns 200 pontos positivos. H4 tá até interessante, que ele já tá virando para baixo já, ó. Já tá até interessante. Eu vou posicionar. Eu vou posicionar uma ordem aqui. Posicionar uma ordem aqui, 450, vamos ver como é que vai ficar nossa relação risco-retorno. Stop, posso colocar um stopzinho bem curto para não dar muita dor de cabeça também amanhã. Vamos ver aqui. Dois 850. Vamos ver. Vou colocar um alvo lá embaixo, mas a proteção eu boto já aqui em cima. 57, 58, 58.
400 pontos de stop contra 4 mil pontos. Esses 4 mil pontos ficou um pouco exagerado, mas é porque eu tô meio sem referência. Eu posso colocar aqui 60 fica um pouco, 60 fica um pouco mais realista. 60 fica um pouco mais realista. E o meu trailing stop nessa região aqui, 61, vou botar um trailing stop de 1000 pontos. Mas vou colocar aqui bem coisa mesmo, batendo certinho aqui na média móvel de 20, só para ver mesmo se ele vai atingir aqui novamente. Se romper essa média móvel de 20 aqui, 400 pontos acima já estou saindo, tá? Vai dar aí R$14 de loss. Ok, vou deixar para ver o que vai acontecer, tá? Ainda considerando o outro candle, tá certo? Vamos ver o que vai acontecer amanhã. NZD-CAD, nada. GBP-NZD também deixou muita sombra, não. O USD-CAD, olha o nosso USD-CAD, que maravilha, olha só que lindo. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui agora nesse NZD-CAD. Atingiu lindamente, ponto perfeito, desceu, já protegendo com o trailing stop trabalhando a nosso favor, tá? Com R$9 aí de lucro, tá certo? Vamos ver o que a gente consegue fazer em relação a esse candle aqui. Poderia já estar posicionando uma outra ordem aqui no 34.400. Ele ficaria com um stopzinho aí de 400 pontos. Vamos ver como é que fica a nossa relação de risco-retorno e com o stop loss. Vamos colocar um stop loss aqui em cima, 450, 850, 34, 850 e um alvo ele está batendo na faixa de 33. Vou botar 33.250 só para ver. 33.250 só para ver. Voltei aqui. Os cachorros deram ataque novamente. Vamos ver agora aqui o que a gente pode fazer para essa operação agora estar sem risco, tá? Lembrando que a gente já tem um déficit de R$5 do stop que a gente levou lá no SDJPY, tá certo? Agora eu vou fazer aqui uma gestão um pouco mais avançada, tá? Uma gestão de risco um pouco mais avançada, não é uma coisa muito para novato, tá certo? O correto aqui realmente seria eu ignorar essa ordem, como já tem uma ordem andando e na proteção, o correto seria uma coisa mais simples, seria eu ignorar ou considerar cada ordem uma ordem, tá certo? Vamos ver o que a gente consegue fazer para estar minimizando ainda mais o nosso risco nessa operação. Vamos lá. O ponto aqui está bem interessante, nesse rompimento aqui, seria um rompimento, uma retração e uma continuação. Então o ponto está bem legal, está bem interessante mesmo, tá certo? Aqui eu já estou com um alvo aqui protegido de R$9 e o meu segundo stop seria de 17. Então eu poderia
estar colocando esse stop da outra operação como sendo um stop de R$9 também. Ignoro aquele outro stop de 5 que eu tomei. Então eu poderia estar colocando ele mais ou menos nesse ponto aqui, 9,4, 9,9. Poderia estar colocando ele nesse ponto aqui da FIBO, de 23 da FIBO, tá? Vamos ver como é que ele ficaria aqui seria um ponto bom, porque aqui, caso ele rompesse, fosse um falso rompimento e voltasse aqui na média móvel novamente, então seria bem complicado. Já estaria caracterizando que ele, essa tendência aqui poderia estar retornando, tá certo? Aqui, como ele já tem essa barreira da média móvel aqui, eu acredito que se ele romper esse suporte e junto com essa barreira da média móvel aqui, ele já perderia força para continuar numa alta, para romper essa barreira aqui, para depois romper essa aqui, tá certo? Então eu acredito que esse ponto aqui de proteção seria um ponto interessante. Então no caso aqui, como eu não tenho ordens para fazer parcial, uma proteção e fazer parcial, eu utilizo o lucro que eu já tenho para estar protegendo. Então aqui eu assumo o risco daquela minha operação do USDJPY. Então, se tudo der errado nessa operação aqui, eu fico somando os 2 dias, eu fico com R$5 de prejuízo. Tá ok? Ainda tem a questão dessa aqui, que ainda está com R$14 de loja. Então, se tudo der errado, somando o dia de ontem e o dia de hoje, eu fico com R$20 de prejuízo. Está dentro do meu operacional. Está dentro do meu operacional. Então, eu posso continuar com esse raciocínio. Vamos ver se a gente tem alguma outra entrada que vai fazer aumentar. A princípio não tá no topo ali, não deixou muita sombra, não. E aqui esticou demais. Qual que é esse? CHFJPY. Não. Semanal também já tá para cima. Ele tá bem interessante porque todos os tempos, principalmente os maiores, tá tudo apontando para cima. Mesmo o diário estando bem esticado, tá tudo apontando para cima. A minha entrada, deixa eu só ver como é que ficaria. Vou botar 114.900, 114.910. Meu stop ficaria 450, 114.450. Só para ver como é que ficaria o meu. E o meu risco retorno, vou botar 117. Stop de mais 21. Risco retorno bem interessante, mas não sei se chegaria. Mas aqui tá bem legal porque ele rompeu uma região de suporte aqui, bem de resistência, desculpa, bem interessante, tá? Apesar dele já estar numa região de sobrecompra aqui, ele rompeu uma região bem forte. Então foi 1, 2, aqui quase chegou 3, 4. Na quinta ele rompeu com muita força. Então realmente está bem interessante. Vamos ver. Eu vou deixar abaixo aqui, stopzinho abaixo da média móvel de 20 em H4, está bem posicionado. Vou deixar também essa
essa operação aqui, tá? Então, eu estou assumindo um risco de no máximo R$ 40, caso tudo dê errado, tá? Olhando o pior cenário possível para mim, eu estou assumindo o risco de R$ 40, tá ok? Mas é aquilo que eu falei, eu posso chegar amanhã, esse aqui não ter feito nada, tá? Ou ele ter, na melhor das hipóteses, pegou igual fez aqui, ó, ativou minha ordem aqui e tchum, desceu novamente, onde eu vou estar posicionado com 2 ordens, lindamente, muito tranquilo, tá certo? Eu botei, não sei se botei trailing stops, vou colocar aqui um trailing stop de 300 pontos, não coloquei, tá vendo? Trailing stop de 300 pontos, até 257, trailing stop de 300 pontos, vamos verificar como que vai amanhecer, tá? Vamos ver como é que vai amanhecer. Qual foi o outro? Vendo aqui, ó, olha a diferença. O Euro JPY, ele também deu uma esticada boa, mas ele tá nessa região de resistência ainda. O CHF JPY, ele rompeu essa região de resistência. Então realmente é esperar ele voltar aqui para fazer um rompimento, fazer uma retração e uma continuação e pegar essa entrada que o semanal e o mensal está apontando. O mensal ele pode vir buscar esse topo aqui fácil novamente no mensal, tá ok? Então vamos aguardar. São esses os nossos 3 posicionamentos, correto? EuroAUD, EURUSD e CHF JPY. Aqui no SDCAD eu já fiz uma gestão um pouco mais avançada, não é uma coisa muito simples de se fazer. A mesma coisa foi a relação USDCAD com a relação USD-JPY, não é uma coisa muito simples de se fazer, mas você pode simplesmente trabalhar com take e stop. Simplesmente trabalhar com take e stop, tá certo? Aqui no caso do SDCAD, o que poderia fazer, por exemplo? Ele entrou aqui na região, eu colocaria meu stop nesse ponto aqui de proteção, tá? Colocaria meu stop nesse ponto aqui de proteção e depois, à medida que for fazendo os candles para baixo, eu iria ajustando meu stop. Coisa simples, fazer stop móvel, coisa simples, sem muito cálculo de margem, de dinheiro e tudo mais. Com o tempo eu vou montar um material também somente baseado em gestão financeira, gestão de risco, gestão de capital. Então vai ter algumas continhas um pouco mais avançada, utilizando stop diário, stop cumulativo, tem vários tipos de stop que a gente pode trabalhar, tá ok? Stop de tempo também, a gente pode estar pensando em alguma coisa em relação a isso, mas financeiramente falando, a gente consegue utilizar uma coisa que eu chamo de stop cumulativo e a gente consegue melhorar as nossas operações, tá certo? Mas isso aí vai ser para um futuro próximo, beleza? Então são essas 3 operações aqui. Vamos aguardar mais uma vez para ver como que vai finalizar o dia. Lembrando que se a gente for contar as operações da semana, nós estamos com R$5 de prejuízo, sendo que estamos com mais R$9 aqui de lucro. Então, se for subtrair, a gente está num total de R$4 de lucro, porque eu não quero fechar agora. Se eu quisesse fechar aqui agora, deixa eu ver aqui quanto que estaria. Estaria com R$22,18 de lucro, tá? Estaria com R$18 de lucro na semana, tá certo? Mais uma vez lembrando, dependendo do tamanho da sua conta,
R$ 20 de lucro é um valor muito interessante por dia e também por semana, tá certo? É um valor muito interessante. Se você colocar, por exemplo, aqui esse tipo de estratégia, você opera tranquilamente com uma conta de R$ 1.000. Você consegue operar tranquilamente com esse tipo de estratégia. Então, R$ 1.000 para você fazer R$ 20 por semana vai dar praticamente quase 10% ao mês, tá? Vai dar aí 8% ao mês. 8% ao mês numa conta do novato é muito bom. 8% ao mês é muita coisa, gente. Muita coisa. Ah, mas vai ser só R$ 80. Mas a gente tá falando em relação à proporção da conta, tá certo? Então, 8% ao mês é muita coisa. Muita coisa, tá ok? Então, se eu quisesse, se eu tivesse essa meta, se eu tivesse esse objetivo, eu já pararia aqui, fecharia tudo e encerraria minha semana com R$ 20 de lucro. Acabou. Próxima semana eu iria de novo, tá? Só que eu tenho outros pensamentos, inclusive de fazer o vídeo. Então eu vou explorar, essa semana eu vou explorar as maiores possibilidades que existirem nessa semana para estar passando informação para vocês, tá certo? Porque e considerando a semana fechada, porque eu poderia muito bem, igual por exemplo aqui, ó, no NZD-USD, eu poderia ainda estar no jogo ainda, tá? Poderia agora, igual por exemplo, ele fechou aqui, eu colocaria o meu stop aqui nesse ponto agora, com um ponto aqui de baixo, 600 pontos de proteção, colocaria meu stop aqui, poderia colocar até uma nova operação em algum ponto aqui em cima, fazer uma gestão com o meu lucro corrente nessa operação aqui e deixar correr, espaço para subir aqui ele tem, ó, ele pode vir buscar, eu tô aqui, ele pode vir buscar esse topo aqui, tá? Junto com esse aqui, ou pode vir buscar essa média móvel aqui e pode romper e vir buscar esse topo aqui. Então espaço para subir ele tem e muito. Aqui no mensal, ó, ele pode buscar esse topo aqui, 700 pontos, pode buscar esse aqui, ó, de 2.300 pontos, pode buscar essa média móvel. Então espaço para subir tem, tá certo? Mas como eu quis fazer uma coisa com a semana fechada, então eu vou ficar apenas com essas operações aqui. Tá ok, pessoal? E vou tentar explorar ao máximo. Mas eu torno a dizer, dependendo do tamanho da sua conta, cara, R$ 20 por semana é muito bom. Eu acho que R$ 1.000 para estar iniciando no mercado não é uma quantia muito baixa, mas também não é uma quantia muito difícil de se conseguir, tá? Para estar iniciando numa conta real. Como eu falei, essa minha conta aqui, ela é em reais, ela é em BRL, é uma conta real dessa corretora aqui, Exness, tá? É uma conta real e ela é em reais, tá certo? Então todo o meu ganho, todo o meu lucro, todo o meu prejuízo já é contabilizado em reais, tá vendo lá? 89 BRL, 14 BRL e quando eu for solicitar o saque, eles fazem a conversão para dólar e aí na minha conta na corretora, não na plataforma, aqui é a plataforma, minha conta na corretora é em dólares. E aí, quando eu for solicitar o saque, vamos supor, eu fiz aqui R$ 20 essa semana, eu vou falar assim, eu vou solicitar esse saque aqui de R$ 20. Então eu faço a correção para a corretora, vamos supor que está R$ 5 o dólar, então vai $5 para a corretora e da corretora eu vejo a melhor cotação para voltar de novo. Às vezes eu até consigo aumentar esse valor, tá? É uma coisa até bem interessante que às vezes, por exemplo, vamos supor, a cotação da corretora está R$ 5. Então daqui para a corretora ele vai a R$ 5 e eu consigo vender a 5,10, a 5,15, tá certo? Então eu ainda consigo um valor em cima dessa transição da corretora, tá ok? Mas isso aí também depois é um assunto para outra aula. Quem tiver interessado é só falar comigo, tá certo? Mas é isso aí, vou estar finalizando
o vídeo agora com essas 3 operações. Amanhã de manhã retorno novamente para a gente ver o que aconteceu com essas operações. Tá ok, pessoal? Um forte abraço, fique com Deus e até amanhã.